Alô, amigos ligados em tecnologia. Eu sou o Léo Matayoshi. Estamos começando mais um episódio do Teinossauro, o podcast dos dinossauros de TI. Nós vamos fazer aqui um bate-papo aqui virtual. Este ano nós estamos fazendo nossas conversas remotas e hoje estou com meu amigo José Geraldo Leite Coura, mais conhecido como Gera. Tudo bem, Gera? Tudo bem, Léo? Como é que tá as Bem. coisas aí? E você? Tranquilo, tranquilo. Agradeço o convite. Hoje vamos falar de algo que aflige o mundo atual, né? A atualidade. Boa, antes de mais nada, vamos começar aqui faz uma breve apresentação sua aqui. Fala um pouco Então, do Gera aí. eu vou contar um pouquinho, né, de onde venho, né? Eu sou mineiro, né? Atleticano, sou avô já, leitor voraz, jogador de futebol amador, né? Hoje em dia, mentor de jovens, né? E um pouco sonhador, né? Eu acho que o mundo precisa de mais sonhadores, né? Sou advogado, né? Eu sou membro efetivo da Comissão Especial de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, né? No biênio 2025-2027, já fui no biênio anterior. Eu atuei como voluntário do projeto de adequação da LGPD na seção da OAB, né? Também na OAB São Paulo, na CASP e na ESA, na Escola Superior de Advocacia, mas como voluntário analisando questões de privacidade, né? Então, eu atuo na advocacia consultiva e preventiva, né? Tenho especialização em direito digital, né? Estou fazendo uma pós em privacidade de dados e proteção de dados, né? Como DPO, né? Boa. Mas também eu já fui analista de sistemas, coordenador de desenvolvimento, técnico, e já trabalhei bastante na área de tecnologia em bancos, né? Esse é todo o meu histórico, tá bom? Boa. Eu te conheço há bastante tempo, você é um frequentador assíduo aqui do nosso podcast, né? Sempre ajudando com participações, trazendo convidados, como convidado, como entrevistador, então, e aí a gente tem alguns projetos em paralelo também, acho que é bem legal esse bate-papo, né? E hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, certo? LGPD. Então, esse é um tema que você comentou aí, né? Tá se especializando, tá? Vamos começar aqui com um bate-papo, dar uma breve introdução sobre essas quatro letrinhas aqui, e aí a gente Então, vai bater um papo aqui sobre esse tema hoje, tá? a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela já está no Brasil desde 2018, né? Ela vem se consolidando, né, aos poucos, eu diria. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência criada através dessa lei, ela, atualmente ela trabalha muito na regulação, na criação da cultura, na capacitação, né, e na estruturação desse processo, né? Mas ela se espelha muito na GDPR, que é a lei europeia, né, de proteção de dados, né? E tem bastante importância esse processo para o mundo de hoje, né? Para as questões que hoje o roubo não é só aquele da rua, né? Com a arma na mão, né? Hoje em dia o roubo também é o roubo no mundo digital, que esse é mais difícil da pessoa perceber, né? E até se defender. Boa. E fala aí um pouco da sua história, né? Um pouquinho lá do início, como que antes da LGPD, né, já tinha muita coisa dessas questões. O que que você comentou um pouquinho o que você estudou recentemente, se formou, então qual que é a trilha de um especialista aí nessa área?
Então, o DPO, né, o encarregado de dados no Brasil, e ele seria Data Professional Officer, né, no modelo da GDPR, ele é um profissional multidisciplinar, né, porque ele tem que conhecer um pouquinho de lei, né, de leis de privacidade, lei de proteção de dados, mas também tem que conhecer um pouco de tecnologia, pelo menos para conversar, né? Então, eu diria que ele conversa com a área, né, de compliance, a área do jurídico, e também com a área técnica, né, com a área que cuida dos dados realmente, que cuida da segurança da informação, que cuida de todo esse processo, né? Então, a minha formação, ela inicialmente é técnica, né? Eu fui muito tempo como analista de sistemas, né, em bancos e coordenador. No meio do caminho, eu me graduei em Direito, né? E depois eu tirei o AB. Hoje eu sou advogado, atuo eventualmente com alguns casos trabalhistas, consumidor, né, previdenciário, mas o meu foco hoje é na privacidade de dados, né, na proteção de dados, e esse é o trabalho que eu busco desenvolver agora. Boa, Gera. E você falou um pouco aí de GPDR, LGPD. Um complementa o outro, qual que são as diferenças? Um é lá na Europa, né? E aqui no Brasil. Tem aí, Então, como que você define aí esses dois pontos aqui no Brasil? a GDPR é um regulamento para todo o mercado europeu, né? É um regulamento de proteção de dados do mercado europeu, né? E foi através da GDPR que se desenvolveu a LGPD. Então, eu diria que a LGPD não é uma cópia, tá? Porque a GDPR ela abrange a Europa inteira, então tem várias regras diferentes em cada estado, cada governo cria suas particularidades, né? Mas elas duas têm o mesmo foco, que é a proteção de dados do titular, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que a necessidade de proteger os dados pessoais é mais crucial do que nunca, né? Então, manter a privacidade na era digital exige, né, que você como fornecedor, como controlador do dado, né, esteja vigilante, né, e proativo no cuidado desses dados, que era algo que antigamente não se tinha essa preocupação, né? Você diria o seguinte: você podia guardar qualquer dado de qualquer pessoa e tudo bem, né? E com o tempo se percebeu que isso tinha um risco se você não cuidasse desses dados, né? Se você não protegesse eles de um vazamento, né? Até mesmo não tanto de um vazamento, pode ser de uma perda, né? Se você perder todos os seus dados de clientes, é como se você perdesse todos os seus contatos do celular que você tem desde que você começou a trabalhar, entendeu? Então, até você Boa, recuperar essas informações, pode te dar bastante trabalho. boa. E falando aí no mundo digital, né? Atualmente, né? Qual que é a importância da privacidade de dados? Pensando ali em como nós alimentamos, né? Inserimos essas informações. Exemplo, né? Se a gente vai num prestador, numa concessionária, numa empresa, a gente preenche lá o papel, assina e tem aqueles pontos de LGPD, né? Que a gente precisa fazer o consentimento. Isso é uma forma física, né? Que a gente faz essa inserção de dados e também através dos sites no mundo online, né? Qual que é a diferença e como funciona ali na prática para nós, pessoas físicas, e as empresas que estão recebendo esses dados? Então, para a pessoa física, qual que é a grande questão, né? Você faz o seu consentimento, né, em alguns processos, né? E aí você dá o consentimento para entrar em determinado lugar,
para eles terem acesso aos seus dados, tá? Mas esse consentimento é só uma parte, né, da sua relação com o fornecedor, porque você tem alguns lugares que você entrega os dados em função de um contrato, né? De um contrato que você tem. Então, você tem várias bases legais que definem, né, essa entrega dos dados pessoais, né? Você pode ter a entrega dos dados pessoais para um serviço público, você pode ter a entrega dos dados pessoais para a empresa que você trabalha, você pode ter a entrega de dados pessoais para o seu plano de saúde, né? E para cada uma desse tipo de entrega, você tem uma base legal específica, né? A base legal de consentimento, quando você dá o consentimento, é como aquele processo onde você faz o aceite daquele negócio, né? Até quando você quiser aquele aceite, né? Em algum momento você não quer mais aquele processo, você pode pedir, né, que cancele aqueles dados que estão lá. Então, você pede para revogar o consentimento. E aí, todos os seus dados serão retirados daquele ambiente. Qual é a diferença quando é um contrato, né? Se é um contrato profissional, um contrato de trabalho, ele segue as regras da CLT, né? E se é um contrato de trabalho CLT mesmo, profissional, com carteira e tudo, aí segue as regras da CLT e as regras da Previdência. Então, a empresa, o controlador ou a empresa tem que guardar aqueles dados, né, pelo tempo de previdência que você tem. Então, isso pode dar 20 anos depois que você saiu da empresa. Então, a relação dessas informações, desses dados, estão relacionados muito mais com a guarda e o cuidado dos dados. Porque se esses dados vazarem, né, pode acontecer de alguém pedir informações no seu lugar, né, fazer algum processo de abertura de conta em banco no seu lugar. Então, a guarda dos dados, a proteção dos dados é primordial nesse mundo de hoje. Legal. Então, pensando num serviço, eu como usuário ali, um consumidor, eu posso ir lá pedir para revogar aquele consentimento, certo? O que mais que eu Isso. consigo, mas pensando do ponto de vista de um contrato que tem longo prazo, esses dados acabam ficando por questões legais armazenados de forma segura. Isso. Legal. O que você pode fazer e pedir Ah, é questionar se os dados estão de forma segura nesse ambiente. Então, vamos que aconteceu assim, uma empresa qualquer, houve um vazamento dos dados dela. Então, você vai ligar para a empresa, algum dado meu vazou, né? Eu preciso alterar a minha senha, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso cuidar de alguma coisa. Essa é a preocupação do titular, né? Em relação a como os seus dados estão sendo cuidados por essa empresa, né? Essa é uma preocupação que se deve ter, né, quando você entrega os seus dados para alguém. O que acontece hoje é que você já entregou, ou alguém já entregou os seus dados para um monte de gente ao longo da vida, né? E é difícil saber, né, quem tem os seus dados, né? Mas esse mapeamento, hoje em dia, já é necessário você começar a fazer, para saber assim, ó, para quem eu entrego o meu contato telefônico, para quem eu entrego o meu endereço, para quem eu entrego minha imagem, para quem eu entrego os meus dados, né? Porque se alguém tiver todos esses dados, podem fazer empréstimo no meu nome, fazer compras no meu nome, e esse é o grande risco. legal. E pensando em LGPD no Brasil e outros regulamentos aqui, isso impulsiona a proteção de dados e privacidade? Você acha que isso vai ajudar a gente? Vai ajudar porque o que acontecia anteriormente é que você não tinha uma preocupação tão grande com a proteção dos dados pessoais, né? Então, você tinha lá as normas ISO, você tinha alguns modelos só de grandes empresas. Só grandes empresas tinham uma grande preocupação em proteger os dados bancários, proteger informações dos clientes, né? Então,
com a LGPD, criou-se, né, um espaço, né, uma preocupação maior com a segurança da informação, que era algo que ficava sempre à mercê somente dos técnicos, né? Hoje em dia, várias áreas, a área jurídica, a área do compliance, né, várias áreas dentro da empresa precisam se preocupar com a proteção de dados pessoais em função da lei, né, que tem um regramento com multa se houver algum problema, né, e em função do risco mesmo do mundo digital, né, porque hoje em dia, para você saber se algo, né, é verídico, né, se é verdadeiro ou falso, você precisa de criar algumas estratégias, né, para saber se uma informação não é fake ou se aquela informação que chega para você é realmente idônea, entendeu? Então, esse Entendi. é uma preocupação do mundo de hoje. Então, acho que você comentou que isso já se aplicava nas empresas grandes, né? Falando de ISO, outras regulamentações, outros mecanismos já aconteciam em grandes empresas, até por questão de segurança, né? Mas isso agora, essa LGPD se aplica num mais abrangente aí, desde pequenas empresas, grandes empresas, certo? Isso. Nós começamos a evoluir na questão do cuidado ou da proteção de dados lá no nos anos 90 com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor já aparece lá algumas regras, né, do Uhum. comércio da internet, daquele negócio de você comprar pela internet e ter até 7 dias para poder desistir da compra, né? Isso nos anos 90. E isso evoluiu quando chegou por volta de 2014, um pouco antes, 2012, nós tivemos lá o Marco Civil da Internet, que era um outro processo, antes da LGPD, que cuidava de definir algumas regras, né, do mundo civil para a internet, né, criando alguns controles e alguns dados que deveriam ser guardados para fins de rastreabilidade. Qual que era a grande questão? Era saber quem acessou e quem publicou determinado conteúdo naquela plataforma. Então, o Marco Civil da Internet, então, Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, outras leis, Lei Carolina Dickmann e outras leis vieram, né, para dar uma certa proteção para o mundo digital, né? Porque o mundo digital, que antigamente era uma terra, normalmente as pessoas diziam que era uma terra sem lei, deixou de ser sem lei. Já tem bastante lei, né? E bastante discussão, bastante jurisprudência, bastante condenação específica, né? Até em relação ao LGPD também já tem algumas condenações relacionadas com vazamento de dados. Essa questão do Marco Civil, né, acho que também tem muito a ver com o crescimento da internet, né, a gente fala muito de redes sociais, do internet banking, que antes era só na agência, passou a ser via celular, via internet, né, também, e o comércio eletrônico também, acho que trouxe bastante regras, né. Isso. Evoluiu bastante, né? Então, Uhum. assim, e o Brasil tem uma população que utiliza bastante, né, os meios digitais, né? Então, assim, o brasileiro não tem medo, né, de usar as ferramentas, né? Ele pode não conhecer bastante, né, da questão de segurança, mas ele usa redes sociais, ele usa celular com muita frequência, e isso é uma vantagem, mas também cria-se um ambiente de muita vulnerabilidade, né? E de muitos problemas relacionados a ameaças e fraudes nesse mundo digital, né? Sejam fraudes bancárias, fraudes no comércio e outros tipos de ataques, né? Ataques em redes sociais, ataques de ódio e outros problemas. E falando um pouco das empresas, né, um pouco pensando em TI, né, a gente tem áreas de desenvolvimento, área de infraestrutura, área de segurança. Existem áreas específicas de LGPD? Você falou um pouco do DPO, né, o Data
Protection Officer, que é o Isso. encarregado de dados, né? Ele é o... Qual que é o papel dele nas empresas? Ele precisa estar presente? É um time? Como que funciona isso? E qual o papel dele que você comentou, né? Que ele precisa interagir com o time técnico e também com as pessoas de negócio, né? Então, qual o papel dele, qual a função ali, como ele colabora nesse processo? Então, o DPO, ou encarregado de dados, como a LGPD traz, né, ele tem um papel central, né, em cuidar da privacidade de dados das pessoas, né, dos titulares de dados, né, sejam clientes, sejam empregados, né, sejam parceiros, né, ele é o ponto central de comunicação com os titulares de dados e a agência, a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, e com outros órgãos também, né? E ele é o ponto central em razão do que ele é quem responde, né, para o titular e para a NPD as regras que foram indicadas, foram colocadas para ele pelo controlador de dados. Quem é o controlador de dados? O controlador, operador de dados. É o dono do negócio. Quem define as regras daquele negócio, é a direção da empresa, né? Então, o encarregado, ele seria, vamos pensar assim, ó, é o maestro da orquestra, né? No mundo de tecnologia, né, eu diria que ele se parece um pouco com o Scrum Master, né? Ou é uma mistura de Scrum Master com Product Owner, né? O cara que conversa com o negócio e conversa com a TI. Então, ele tem esses dois papéis e conversa com a TI, mas não só a TI de desenvolvimento, ele conversa com a TI de operação, ele conversa com a TI de segurança, né? Ele tem um papel abrangente no seguinte sentido: o que ele cuida, né? Ele cuida da proteção dos dados pessoais. Esse é o foco dele, né? Mas então, tudo que tem relação com um dado pessoal, né, deveria passar por ele. Ele deveria ter ciência. E quando tem um vazamento, né? Se o vazamento de dados foi com base de dados de clientes, ele tem que ser acionado e, dependendo da situação, ele vai ter que acionar a NPD para avisar, né, do vazamento. E, além de avisar a NPD, também tem que avisar os titulares de dados do problema. Então, tem toda uma operação, né, que acontece, né, quando na atuação dele hoje. Boa. E quais são esses desafios ali que ele tem que atuar, né? Tanto na parte de negócio quanto na área técnica ali. Para implementar essa cultura, né? Ele precisa fazer com que os colaboradores entendam, né, essa necessidade e apliquem ou utilizem desse processo, né? Como funciona aí? Quais são esses desafios? Então, o primeiro desafio, né, primeiro ponto, quando ele começa a fazer um processo desse, é a adequação do ambiente para as novas regras, né? Então, ele diria que ele começa no mapeamento de dados pessoais, né? Então, assim, o mapeamento de todos os dados da empresa e o que é dado pessoal, o que é dado confidencial, o que é dado protegido, o que é dado que eu preciso anonimizar, né? Que é criar uma fotografia daquele dado para ele, quando eu for transferir para fora, ele não ser vazado, né? Então, ele começa nesse diagnóstico, né? Ele começa no diagnóstico. Passou do diagnóstico, ele vai começar a definir processos de cuidados, né? Tem um cuidado aqui com o dado, né? Qual a política desse dado, né? Eu vou ter esse dado é um dado que está relacionado a uma base legal de contrato, ou eu vou ter que pedir o consentimento para o titular, né? E se eu pedir o consentimento, como é que eu vou cuidar, né, e fazer a gestão desse consentimento, né? O titular pediu para remover o consentimento, então eu preciso saber, posso remover, né? Qual é o impacto de remover o consentimento? Mas se o titular pediu uma informação, né? Que informação? Os dados dele. Tem que alterar os dados dele. Ele mudou de casa, mudou de endereço. Então, todos esses papéis, né?
vão ser feitos, né, orientados pelo DPO. Ele orienta todas as equipes, a operação da empresa nesse sentido. E o DPO, ele tem a atuação junto com os executivos ali, das empresas? Como que ele tem essa influência da atuação dentro do negócio, dentro da empresa? Então, ele tem atuação muito relevante, né, com o negócio da empresa, porque toda e qualquer empresa, ela busca atender um cliente, né? E a empresa tem dados dos clientes, né, dados pessoais dos clientes, a empresa tem dados pessoais dos colaboradores, funcionários, empregados da empresa, né, e até de parceiros. Ou então, dependendo da empresa, ela recebe base de outras empresas. Então, tudo isso ele tem que ter uma preocupação. Então, para cada um desses modelos, para cada um desses públicos, né, ele vai definir regras de cuidado. Então, ele vai definir regras de tratamento desses dados, né, para que eles possam ser protegidos, né? Então, o DPO, o encarregado de dados, ele fala com a direção da empresa quando a empresa quer definir um novo produto, né? Definir um novo processo, né? Se isso afeta ou se isso busca dados pessoais, ele vai ter que ir lá definir junto com as pessoas qual é a regra, né, no contrato, no termo de uso de um serviço, para poder utilizar os dados. E na prática, né, eu como um colaborador de uma empresa, como que eu consigo ajudar a colaborar o DPO nesse processo? Quais são as minhas atribuições? Quais são as dicas ou as orientações que o DPO passa? E o que tem aí de recorrência durante o ano? Tem alguma coisa que a gente precisa obrigatoriamente ou, né, atuar ali, nós como colaboradores e tendo acesso a alguns dados das empresas? Então, a preocupação vamos pensar assim, ó, preocupação com cada funcionário, cada colaborador de uma empresa, é em relação a que tipo de acesso ele tem, qual atributo ou que tipo de acesso eu dou a ele para um determinado dado, né? E como ele utiliza esse dado. Que nem o dado de uma empresa não pode ser compartilhado para fora, né? Ele não pode pegar o dado de uma empresa, um cadastro de, sei lá, um cadastro de clientes, né, que ele está ali conversando, né, e mandar para fora para um amigo dele de uma outra empresa, entendeu? Boa. Então, o cuidado, todo o cuidado que ele tem, né, com aqueles dados devem ficar na empresa, devem ficar protegidos na empresa. E para isso, o que ele tem da empresa? Ele tem lá o seu login e senha, né? Que é algo específico dele. E mesmo na empresa, né, tem algumas pessoas que, essa história de compartilhar a senha, né? Isso é um risco, porque na hora que ele compartilha a senha com um outro colega de trabalho, né? Se acontecer um vazamento, foi ele ou foi o outro colega? Né? Então, o colaborador precisa saber que a máquina dele está protegida, que a máquina dele não tem nenhum vírus, nenhum malware que possa capturar informações, né, e mandar para fora. Então, a preocupação de ter uma máquina segura, que nem hoje em dia tem muito home office, né? Então, a máquina do colaborador, ela tem que estar bem protegida, né? Eu usar um firewall, usar uma VPN. Então, tem vários cuidados, né, que a empresa indica para o colaborador, e se ele burla isso, ele está, de alguma maneira, gerando um risco para a empresa, né? E esse risco, quando acontece, pode gerar até uma justa causa. Boa. E falando ali do encarregado, né, ele tem essa questão de receber essas revogações, reclamações, incidentes, ele vai notificar, né? Você comentou da NPD, né? Que fala um pouquinho mais desse processo. Então, vamos lá. A NPD, ela é um órgão que
normatiza, né? Normatiza as questões da proteção de dados, né? E recebe, né, do DPO, do encarregado de dados, solicitações, informações e recebe notificações quando acontece algum vazamento, né? E quando acontece esse vazamento, a NPD vai, de alguma maneira, orientar, né, quais são os procedimentos que ele deve ter, né? Ela isso já solicita para algumas empresas alguns relatórios, né, de como ele está cuidando dos dados, né? A gente chama de DPIA, né? Quando ele cuida de dados sensíveis, dados de crianças, né? Então, tudo isso ele vai ter que, quando acontece um incidente, ele vai ter que informar a NPD e aí passa a acontecer uma fiscalização, um processo de adequação do ambiente dessa empresa, né? Para que aquele incidente, aquele vazamento não ocorra mais. E gera, então falando um pouco, acho que mais para fechar, né? Os colaboradores da empresa, se formada uma equipe, um time? Como que faz essa gestão dentro de uma organização, esse processo, né? E você como um consultor, né, especializado nesse tema, como que você apoia as empresas na implementação ou na execução disso dentro das empresas, Gera? Então, nós temos, assim, depende do tamanho da empresa, né? Nós temos empresas menores que normalmente têm, sei lá, tem uma pessoa específica com o assunto. E empresas maiores que tem um time de privacidade, né? Então, o time de privacidade tem várias funções, né? Eles fazem a implementação das políticas de privacidade, né? Eles fazem avaliação de impacto, né, nas bases de dados, né? Eles chamam operações, eles fazem a gestão do risco, né? Eles fazem o treinamento, a sensibilização de toda a equipe, né? Eles revisam os contratos, as cláusulas de proteção de dados nos contratos com fornecedores e parceiros, né? Eles fazem recomendações em projetos, em melhorias em ambientes, quando você imagina em guarda de dados, né? Então, eles fazem todo o apoio, né, no tratamento do titular e no apoio com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Boa. Legal, Gera. Acho que tem bastante informação aí que você passou, né? Tem mais alguma aí? Agora Então, a gente vai pular para é, um tema legal. Pode o falar. fim, além do time, né, a gente tem um comitê de privacidade, né? Que é a junção das empresas, as áreas de marketing, jurídico, negócios, operação, atendimento, né? Então, é onde você cria todas as regras, define lá, né, o que vai ser, o que vai precisar de pedir consentimento aos titulares, né? E como é que a empresa vai responder, né, às demandas da NPD quando for necessário. Boa. Agora a gente vai falar de um tema interessante. Curiosidades do Gera, hein? Você falou que faz curadoria de arte, né? Qual que é a relação que a gente tem com essa privacidade de dados quando a gente fala um pouco de IA generativa, né? Faz sentido essa relação? A autenticidade eu, por exemplo, vou ter uma obra, algum trabalho que você faz uma curadoria. Isso também tem que estar adequado de alguma forma com privacidade, proteção de dados. Fala um pouco da sua jornada aí como exemplo e como isso se associa a essa questão dos dados. Então, a curadoria, né, a curadoria de arte, essas coisas todas, tem muita relação com o mundo atual, porque o mundo atual ele tem um negócio chamado IA generativa, né? Uhum. O Chat GPT, o Gemini, né, e outras ferramentas, o Suno que mexe com música. Então, assim, a questão da curadoria de arte, ela entra no sentido de, igual os dados pessoais, você tem também os dados do artista, aquela produção, né? Antigamente você falava de plágio, né? O plágio era um artista copiando o outro, né? Hoje em dia é uma inteligência artificial copiando o artista, né?
e aí publicando. Então, tem várias questões no direito autoral. A nossa lei de direito autoral assim, tem algumas questões, porque assim, existe no direito autoral tem um negócio que é o direito moral, não, o dono da obra, e o direito de propriedade, né, que ele pode vender aquela obra para uma outra empresa, né? Mas no caso da IA, você tem aquela história seguinte: tem muito conteúdo, tem muito artista que já discute se ele vai conseguir bloquear o conteúdo que ele produz, né, para que a IA não consiga utilizar aquele conteúdo e produzir uma obra réplica da dele, né? Vai clonar a obra do artista. Então, a curadoria, ela entra em vários aspectos nessa questão, né? Porque, assim, como é que vai ser o mundo lá na frente, né? E se uma obra feita por via chat GPT, né? Ela tem direito autoral, né? O direito autoral é um direito do humano, né? Então, essa é uma grande discussão, entendeu? O que você acha que vai mudar aí daqui para frente nessa questão? Tem uma questão também que você gosta muito de livros, né? De literatura. Isso vai mudar, você acha? A questão de plágio, criar artigos, criar documentações, criar livros. Eu acho que isso não é que vai evoluir, né? Eu ouço bastante vários podcasts que discutem essa evolução, e aí tem muitas questões assim: o quanto vai evoluir esse assunto, o quanto ele vai se modificar em relação à produção, né? Se você pensar que antigamente não existia foto, né? Existia só pintura, né? E depois veio a foto, né? E hoje você tem um fotógrafo, né? Então, é que nem assim a produção usando a inteligência artificial, né, o artista em si, o quanto ele, né, participou daquela produção, o quanto ele não participou, isso vai ser um trabalho de análise de um curador, se for o caso, né? Isso vai ser um trabalho de uma pesquisa muito difícil de ser definida. Mas a gente entende o seguinte, que a produção de livros, a literatura, é algo que é sempre novo, né? Se você pegar assim, um determinado herói, um determinado tipo, né, que você constrói na imaginação, sei lá, um curupira, um saci, né, que é algo que nasce no folclore, né? Ele existe hoje em relação dos livros. Ele vai aparecer na inteligência artificial porque ela vai ler um dado. Agora, eu posso criar um novo personagem, né? Eu posso criar um personagem, sei lá, através de um robô, e ele é um robô que no lugar no lugar de atacar, né? Ou tenta proteger as pessoas. Eu posso criar um robô, porque hoje em dia tem robôs, né, e drones e máquinas que matam. E se eu criasse um robô que não deixasse matar? Né? Aí você vai lá para o Exterminador do Futuro, né, que vai proteger o menino. Então você tem A muita relação. tecnologia vai ter muitas possibilidades, né? Isso. E eu acho que assim, as possibilidades estão muito na cabeça do ser humano, né? Mas a quantidade, a base de informações, a base de dados que a inteligência artificial possui, ela consegue de alguma maneira, né, suplantar muitas discussões, muitos debates, né? Mas ainda você tem uma questão de filosofia, de viés que, assim, determinada pergunta que você fizer com o chat GPT relacionada a você, ele pode não conseguir responder, entendeu? Mas ele vai responder qualquer coisa que sirva para ele, né? Mas aquilo pode não ser uma verdade. Acho que esse tema de IA generativa a gente vai ter um próximo episódio aí que a gente vai se estender nesse assunto. Boa. Para fechar, Gera, deixa um recado aqui, deixa alguma recomendação para quem está começando nessa área de segurança, quer focar nessa área aí que você tem bastante foco, e aí até o pessoal mais experiente, como que a gente se atualiza nesses pontos.
Eu diria assim, existe bastante material, né? Existe bastante informação, mas o material mais importante é o site da NPD. Lá tem muito Boa. recurso, tem muita informação, e mesmo aquele que não tem budget suficiente para, né, para colocar um DPO, para montar uma equipe, né, vale a pena a pessoa ir lá, entender o básico, né, de proteção, né, e ele mesmo cuidar das regras dele até que ele possa contratar uma pessoa e depois monta um time. Né? Então, no site da NPD tem bastante coisa. Lá é um caminho importante de estudo, né? E de aprendizado, né? E fora isso, você tem vários podcasts que falam do assunto. Eu gosto muito do Ronaldo Lemos, que chama Neural, né? Que fala também de inteligência artificial. Esse é interessante de se ouvir. Boa, Gera. Queria agradecer aí pelo bate-papo, como sempre, né? Deixa aí suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo, essa nossa parceria de longa data, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, quiser, né, até algum atendimento, um suporte nessa questão, é só procurar, né? É josé.coura@geradireito.com.br ou josecoura@gmail.com. É mais fácil mandar uma mensagem, né? E aí a gente cria um canal de comunicação via redes sociais, tá bom? Boa, pessoal. Obrigado aí pela presença de todas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Compartilhem aqui o nosso vídeo, deem um joinha aqui, curtam o vídeo e ativem as notificações, tá? E a gente se vê na próxima. Até mais. Um Falou, abraço, Gera. Abraço. um abraço.